Arte 2, capítulo 61, do que sucedeu a Don Quixote na entrada de Barcelona, com outras coisas que mais tem de verdadeiras que de sensatas. 3 dias e 3 noites esteve Don Quixote com Roque, e, se estivesse 300 anos, não lhe teria faltado que ver e admirar quanto ao seu modo de vida. Amanheciam aqui, comiam acolá, às vezes fugiam, sem saber de quem. Outras vezes esperavam, sem saber a quem. Dormiam em pé, interrompendo o sono, mudando-se de um lugar para outro. Tudo era por espias, escutar sentinelas, soprar os morrões dos arcabuzes, conquanto poucos trouxessem, visto que quase todos se serviam de pistolas de pederneira. Roque passava as noites afastado dos seus, em esconderijos e lugares nos quais eles não pudessem saber onde se encontrava, uma vez que as muitas proclamações decretadas pelo vice-rei de Barcelona quanto à sua vida o traziam inquieto e temoroso. E ele não se atrevia a confiar em quem quer que fosse, receando até que seus próprios companheiros pudessem matá-lo ou entregá-lo à justiça. Por certo, uma vida miserável e muito aborrecida. Afinal, por caminhos pouco frequentados e por atalhos e sendas encobertas, partiram Roque, Don Quixote, Sancho e 6 escudeiros para Barcelona. Chegaram à sua praia na noite da véspera de São João e, tendo Roque abraçado a Don Quixote e a Sancho, a quem deu os 10 escudos que prometera e que até então não lhe dera, deixou-os após 1000 oferecimentos que de parte a parte se fizeram. Roque regressou e Don Quixote ficou esperando que o dia raiasse, montado a cavalo, do modo que ali chegara. Não tardou muito para que começasse a descobrir-se pelos balcões do Oriente a face da branca aurora, alegrando as ervas e as flores, porém não os ouvidos. No mesmo instante, entretanto, também estes se alegraram ao som de muitas charamelas e atabales, ruído de guizos e gritos de arreda, arreda, sai, sai, de cavaleiros que, segundo parecia, saíam da cidade. Deu lugar à aurora ao sol que, com a face maior que uma rodela, pouco a pouco, se levantava ao mais baixo horizonte. Estenderam Don Quixote e Sancho a vista por todas as direções. Viram o mar, que até então jamais haviam contemplado, pareceu-lhes vastíssimo e comprido, bem maior que as lagoas de Ruidera que em La Mancha tinham visto. Viram as galeras ancoradas junto à praia, as quais, ao se retirarem os toldos, se mostraram cheias de flâmulas e galhardetes, que tremulavam ao vento e beijavam e varriam as águas. Dentro delas soavam clarins, trombetas e charamelas, enchendo até ao longo os ares de suaves e belicosos sons. Começaram então a mover-se e a imitar escaramuças pelas sossegadas águas, correspondendo-lhes quase do mesmo modo inúmeros cavaleiros que saíam da cidade sobre formosos cavalos e com vistosas librés. Os soldados das galeras disparavam interminável artilharia, a que respondiam os que estavam nas muralhas e fortalezas da cidade. Enquanto a artilharia pesada rompia os ventos com espantoso estrondo, sendo por sua vez respondida pelas baterias de canhões das galeras, o mar alegre, a terra jocunda, o ar claro, turvado aqui e ali pela fumaça da artilharia, pareciam infundir e causar um súbito prazer em toda a gente. Não podia conceber Sancho a grande quantidade de pés que deveriam ter aqueles vultos que pelo mar se moviam. Nisto, entre gritos, aplausos e algazarra, os das librés chegaram correndo até onde se encontrava Don Quixote, atônito e em suspenso. Em voz alta, disse-lhe então um deles, que era aquele a quem Roque mandava o aviso: Bem-vindo seja a nossa cidade o espelho, o farol, a estrela e o norte de toda a cavalaria andante, onde esta mais extensamente se contém. Bem-vindo seja, repito, o valoroso Don Quixote de La Mancha, não falso, não fictício, não apócrifo, que em histórias inventadas há pouco se mostraram, mas o verdadeiro, o autêntico, o fiel, que nos descreveu Cide Hamete Benengeli, flor dos historiadores.
Não respondeu Don Quixote palavra, nem os cavaleiros esperavam que o fizesse. Voltando-se e revoluteando com os demais que o seguiam, começaram a formar uma espiral em redor de Don Quixote, o qual, voltando-se para Sancho, comentou: estes bem os conheceram. Posso apostar que leram tanto nossa história como a recém-impressa do Argonês. Voltou outra vez o cavaleiro que se dirigia a Don Quixote e lhe disse: Vossa mercê, senhor Don Quixote, venha conosco. Somos todos seus servidores e grandes amigos de Roque Guinar. Ao que respondeu Don Quixote: Se cortesias geram cortesias, a vossa, senhor cavaleiro, é filha ou parenta muito próxima das do grão Roque. Levai-me para onde quiserdes, pois não terei outra vontade que não a vossa, e mais ainda se a quiserdes ocupar em vosso serviço. Com palavras não menos comedidas que estas, respondeu-lhe o cavaleiro e, rodeado por todos ao som das charamelas e dos atabalhes, dirigiu-se com eles para a cidade. Ao entrarem nela, o maligno, que toda coisa maligna ordena, e os meninos, que mais malignos são que o próprio maligno, eis que 2 deles, travessos e atrevidos, se intrometeram pelo meio do séquito, e, erguendo um a cauda do russo e outro a de Rocinante, enfiaram-lhes por debaixo alguns molhos de tojos espinhentos. Sentiram os pobres animais aquelas novas esporas, e os gaiatos, apertando-lhes os rabos, fizeram mais aumentar seu dissabor, de maneira que, dando 1000 pinotes, deram com seus donos por terra. Don Quixote, corrido e afrontado, acudiu a arrancar o enfeite da cauda do seu sendeiro, enquanto Sancho fazia o mesmo com o russo. Quiseram os que guiavam Don Quixote castigar o atrevimento dos meninos, mas não lhes foi possível, pois os 2 se misturaram em meio aos outros 1000 que acompanhavam o séquito. Tornaram Don Quixote e Sancho a montar, e com a mesma vozearia e música chegaram à casa de seu guia, que era grande, principesca, em suma, casa de cavaleiro rico, na qual o deixaremos por ora, pois assim o quer Cide Hamete.